Bom, então retomando a nossa discussão acerca dessa revisão, né, das teorias, né, em administração, a gente comentou um pouco sobre aquelas escolas que formam a escola clássica, né, a científica do Taylor, a clássica propriamente do Fayol e a burocrática do Weber, né? E sempre vale a pena lembrar que tudo começa com a questão da Revolução Industrial e seus efeitos no mundo, certo? Já o Weber, por exemplo, ele também se preocupa com os efeitos da Primeira Guerra Mundial ou das guerras que aconteceram ali na Alemanha, e ele percebe o papel da burocracia, né, na racionalização dos processos, tá? Bom, então, continuando aqui, a gente vai olhar, né, agora certas críticas, né, que você pode colocar para essas escolas que compõem, fazem parte da chamada abordagem clássica. Então, por exemplo, o Taylor, ele é uma pessoa que vê o homem assim, uma concepção, o homem como se fosse uma ferramenta, né? Ele, sei lá, a gente fala em automação, automação hidráulica, automação pneumática, né? Você vai lendo lá o Taylor, você acha que existe uma automação humana, né? O homem poderia ser um autômato, fazer as coisas repetidamente, entendeu? Sem nenhum problema, né? O homem é visto por ele como se fosse uma ferramenta, né? Já o Fayol, por ter uma visão mais conceitual, o homem que exerceria aquelas funções que estão ali dentro da empresa tem um caráter assim, ou marginalizado, ou é uma expressão conceitual, alguma coisa abstrata, né? E aí quando você vê o Weber, aquele rigor formalista, parece que a pessoa que vai estar ali, o homem que vai estar ali, é um ser programado, né? Um ser programado, um ser que não tem, enfim, não tem proatividade, ele vive em função da forma, em função da regra, em função do regulamento. Então, o que acontece nessa chamada abordagem clássica? Você deixou de lado as questões humanas. Isso é bom colocar porque a próxima abordagem que eu estou trazendo aqui nessa revisão é justamente a abordagem que a gente chama de teoria das relações humanas ou abordagem das relações humanas, tá? E aí isso vai vir décadas, né, depois dessas propostas desses autores, tá? Então, por exemplo, você tem uma figura muito importante, né, chamado Elton Mayo, né, o pessoal fala muito dele quando vai falar das questões humanas, e aí ele coloca lá problemas humanos de uma civilização industrial, né? O que seria isso, esses problemas humanos de uma civilização industrial? Seria necessariamente coisas ligadas às questões comportamentais, né? O Elton Mayo, ele é um psicólogo australiano que ele está trabalhando na Universidade de Harvard nos anos 20, e ali ele resolve fazer um estudo, né? E esse estudo vai trazer para ele certas reflexões que vão fazer com que ele escreva um livro no final dos anos 50 chamado Problemas Humanos de uma Civilização Industrial. Então perceba que o foco dele é completamente diferente, na questão do homem, tá? Então, durante uma pesquisa, né, que ele foi fazer para verificar como que poderia pensar o aumento do desempenho, né, ou, enfim, outras questões, né, com relação a essa pesquisa, né, ele percebeu que o desempenho, né, foi aumentado porque as pessoas que estavam respondendo à pesquisa sentiram um tipo de importância por estarem ali participando, por estarem ali respondendo àquela pesquisa, né?
teve um senso de valorização da pessoa, que nas outras abordagens não tinha. Então, quando a pessoa se sente valorizada, né, ela tem motivação para melhorar o seu desempenho, né? Então, o maior foi pensar aspectos fisiológicos e aspectos psicológicos. Aspectos psicológicos são mais importantes do que aspectos fisiológicos. Então, esses elementos são importantes, essa consideração entre o aspecto fisiológico, mas também o aspecto psicológico, tá? Então, o homem tem que ser visto, tem que ser pensado como um ser social, não como uma máquina, como queria o Taylor, ou como um conceito, uma abstração, como queria Fayol. Então tem que pensar que tem que ter um elemento humano, integração social, certo? Por parte dos indivíduos que estão ali trabalhando, e que isso pode gerar produtividade. Então não é uma capacidade mecânica, é uma capacidade social, certo? E aí algumas considerações extremamente interessantes, as quais até viraram jargão no nosso tempo, certo? Mas partem dali, né? O comportamento individual, o comportamento da pessoa é influenciado pelo grupo. Então eu preciso ver as organizações não como estruturas exclusivamente regradas, formais, mas também com dimensões informais. Certo? Você tem grupos ali informais que ajudam, dão sustentação para o desempenho, para a produtividade, tá? A informalidade não está propriamente nas regras, não está propriamente nos regulamentos, mas a informalidade é uma dimensão própria do mundo social, do mundo humano, certo? Então, se eu for ter uma supervisão acerca dessas coisas, eu não posso ter uma supervisão, digamos assim, restrita a questões da regra. Eu tenho que ter uma supervisão cooperativa, visando o lado humano, o lado social, certo? Essa superação cooperativa, ela tem um senso de valorização do homem, do indivíduo, e com isso você gera produtividade, certo? A autoridade, nesse caso, ela não é uma autoridade que só está observando regras, ela também está observando capacidades sociais, ela interage, ela motiva, ela não só comanda no sentido da ordem, tá? Então, essa discussão foi extremamente importante para a gente ver um lado mais humano, mais social, certo? Das abordagens teóricas. Então é um achado, é um ganho muito forte. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento da psicologia, com o desenvolvimento da sociologia, certo? Coisas que não estavam propriamente ligadas ali ou amplamente desenvolvidas na época das primeiras abordagens. Então essa foi a abordagem ligada a um autor chamado Elton Mayo, né? Que é a chamada abordagem humana, né? Das teorias humanas da administração. Depois dele vem um cara, uma figura, que ele é assim emblemático, né? No estudo da administração. É uma pessoa que toda hora a gente se remete a ele, né? A gente vai comentar acerca, é o Peter Drucker, né? Ele é uma das figuras com maior expressividade no que diz respeito à chamada teoria neoclássica, né? Tem duas frasezinhas que a gente repete, eu coloco nas minhas provas, né? Que são dele, né? Eficiência é fazer do jeito certo e eficácia é fazer a coisa certa, tá? Importante, né? A gente começar a discutir a ideia de eficiência, eficácia, e depois mais para frente
a ideia de efetividade. Alguns vão dizer que ele é o pai da administração moderna, tá? Enfim, aí fica a critério de vocês considerar isso, mas o elemento fundamental é entender esses avanços, né? Então, o que ele faz? Ele vai retomar alguns princípios da teoria clássica, né? Sobretudo aquilo que diz respeito às funções administrativas do FAIOL. Lembra? A gente tinha as funções empresariais e as funções administrativas. E ele vai pegar aquelas 5 funções administrativas e vai fazer uma remodelação daquilo. Vai fazer uma nova nomenclatura, né? E até hoje a gente utiliza, né? É o chamado PODC, né? Planejamento, organização, direção e controle. Isso vai estar em todas as dimensões da administração, da empresa como um todo, né? No plano estratégico, no plano gerencial, no plano mais, digamos assim, do chão de fábrica. A necessidade de você pensar essas 4 funções, né? A primeira diz respeito a uma certa noção de antecipação, correto? Que é o planejamento. A segunda está ligada à ideia de organização e integração dos recursos materiais, recursos humanos, né? A segunda é essa, né? A segunda é a organização. A terceira, que seria a direção, está mais ligado a uma ação concreta de execução, né? De motivação, coordenação dos esforços coletivos, porque eu não posso ter as equipes trabalhando com objetivos distintos, com sentidos distintos. E por último, né, a quarta função, que é a chamada função de controle, que é a aferição de resultados. A aferição de resultados para verificar se aquilo que eu havia planejado, aquilo que eu havia projetado, conseguiu se realizar, e em que medida eu tenho que tomar a ação de revisão dessas funções. Então é extremamente importante isso. E como é que você olha isso? Você olha, né, com a necessidade de você observar 2 categorias fundamentais, que são os 2 grandes conceitos que ele propõe para nós. Um está ligado a recursos e meios, e o outro está ligado a objetivos e fins. Então, um é o da eficiência e o outro é o da eficácia, tá? E aí começa uma discussão que diz respeito à comensurabilidade de elementos que vão permitir eu verificar, eu controlar, eu aferir os resultados de eficiência, e a comensurabilidade de elementos que vão permitir eu fazer a mesma coisa no plano da eficácia. E esse, para muita gente, é o grande drama, né? Você tornar comensurável coisas que para muitos, né, não são comensuráveis, né? E aí isso vai trazer a necessidade de você buscar, enfim, metodologias qualitativas, quantitativas, para buscar alguma forma de mensuração. Então, a teoria neoclássica do Peter Drucker, ela é muito importante porque ela ganha, né, um papel no que diz respeito à designação do meio, do processo, do fim, do objetivo, né, do produto ou do serviço, correto? Mas as abordagens não param ali, né, no Peter Drucker. A gente continua estudando, né? Você teve lá em Elton Mayo, por exemplo, você teve a influência da psicologia, né? E outras áreas vão sendo desenvolvidas, né? A área da biologia, a área que vai pensar a questão dos organismos, né, dentro de ambientes maiores, que são, enfim, que é a própria natureza, né, e esse ambiente maior como se fosse um grande sistema.
E assim a gente chega numa outra teoria, né? A teoria do Carl Ludwig von Bertalanffy, né? Que é muito falada, né? Um biólogo, né? E é uma coisa que está mais ali nos anos 70, nos anos 60, nos anos 70, que é a teoria geral dos sistemas, né? Que não dá para você ver a organização, a empresa fechada em si, né? Ela está dentro de um sistema maior, ela está dentro de um ambiente, né? Está inserida no ambiente, ela vai ter inputs, né? As entradas, os processos, as saídas, né? Que o pessoal chama de output. Então você vai ter uma ideia de interação e reciprocidade, né? E aí você vai pensar mais em termos de organismos, né? Em que você vai observar órgãos e sistemas, né? Não departamentos fechados, né? Você vai olhar um sistema aberto, tá? Então, organização sistêmica implica você considerar que a empresa, né, que a organização, ela está inserida num sistema. Então, é uma visão mais integrada, mais estrutural, que permite você observar as reações, certo? Do organismo, do sistema ao ambiente e como que se dá essa interação, tá? Então, é preciso pensar, né, em termos de sistema, que você vai ter entradas, você vai ter processos, você vai ter resultado, tá? Não fechado na empresa propriamente, mas considerando os ambientes, né? Ambiente no sentido do ambiente externo, ambiente no sentido do ambiente interno. Perceba que a gente caminha, né, para trabalhar algumas ferramentas que nós já conhecemos, né? Então, a teoria geral do sistema, se você parar para ver, ela é extremamente importante para a gente fazer planejamento, tá? Isso é extremamente importante. Bom, e aí a gente caminha aqui para nossa última abordagem que a gente vai trabalhar, tá? Assim, a gente só fez uma revisão, né, para a gente poder discutir ali nas aulas de empreendedorismo, né, nos nossos exercícios, tá? Então, falamos de algumas, eu acho que as principais, e a última que eu coloquei aqui, que nos leva a um tipo de reflexão, diz respeito à teoria contingencial, certo? A teoria contingencial. Porque a gente precisa pensar que no que diz respeito a planejamento, né, a gente não está construindo uma estrutura de ação engessada, né? A gente vai viver aspectos imprevistos, né, ao longo da execução do nosso trabalho, e eu tenho que pensar formas as quais me ajudem, né, para eu poder abordar esses momentos imprevistos, né? Chamada teoria do contingencial. A teoria contingencial é justamente isso, né? Você primeiro fazer uma crítica, né, àquela ideia de planejamento fechado, né, e propor, né, porque não adianta você fazer a crítica se você não traz alguma resposta provisória, resposta especulativa para gerar mais discussão, né, para aprimorar o entendimento. Então você faz uma crítica e propõe um procedimento para avaliar. A gente vai ver esse procedimento na teoria contingencial. Evidentemente, gente, essas propostas, assim, no que diz respeito à teoria contingencial, sobretudo, ela não é consensual, né? Você vai pegar alguns autores e que não vão pensar dessa forma propriamente, tá? Mas a teoria contingencial, a abordagem contingencial, ela está aí, né? Ela está aí. Não significa uma autorização para fazer qualquer coisa. Não significa uma carta branca para você fugir das responsabilidades de planejar, né? Porque aí entraríamos em choque,
né, com aquilo que a Venato havíamos visto na primeira aula. Né? A gente tem que saber planejar, tem que saber buscar o lado racional, certo? Tá? Então a teoria contingencial não é uma carta branca, né, que permita você fugir, né, da responsabilidade de planejar. Não se trata disso. Tá? Então como é que surgiu essa teoria contingencial? O pessoal foi fazer uma pesquisa, né? Foram fazer, né, várias pesquisas. Né? A gente fala uma pesquisa, parece que é uma coisa muito isolada, fechada, não. Uma pesquisa abrange um conjunto muito grande de empresas americanas e inglesas, certo? Respeitando certas condições muito similares, se não iguais, muito similares, para observar qual que era a melhor forma de administrar, qual que era a melhor forma de organização, tá? E percebeu-se ali que empresas muito iguais, né, empresas muito similares, tá, apresentavam resultados diversos, certo? Então, a empresa que tinha a mesma estrutura organizacional, o mesmo planejamento muito similar, né? O planejamento ou a organização, apresentava resultados diversos. O resultado não era igual. Não só isso, a mesma empresa, ao longo do tempo, mudando as condições, ela apresentava resultados diferentes. E esses resultados múltiplos eram consequentes de questões situacionais, de questões contingenciais. O mesmo planejamento, sabe? O mesmo planejamento gerava resultados diferentes em função das contingências. Tá? Então isso foi assim uma verdadeira ruptura de paradigma, tá? De forma a você dizer o seguinte: olha, não há uma forma pré-definida. Você vai planejar, vai estabelecer planos de trabalho, ações, você pode até produzir, né, as chamadas respostas programadas, respostas contingenciais, tá? Mas você vai ver que ao longo do tempo os resultados vão ser diversos. Isso é assim bastante importante, né? E diante da diversidade de situações, eu tenho que pensar, né, como que eu procedo, né, para conhecer essas circunstâncias, como que eu vou lidar com o contingencial, correto? Tá? Isso é bem bacana porque exige da gente um trabalho, digamos assim, de caráter gerencial, né? Para você atuar propriamente. Gerencial no sentido, né, não de gerente, no sentido negativo, no sentido positivo. A pessoa que atua vai observar as circunstâncias, vai observar as situações, vai aferir as relações funcionais advindas desse contexto não previsto, certo? Condições de ambiente e práticas administrativas. Certo? Então, condições de ambiente que se alteraram nessa situação imprevista, em que medida as práticas administrativas garantem produtividade e desempenho, pelo fato de que relações funcionais entre ambiente e práticas são alteradas a todo momento, a toda hora. Tá? Então, essas relações funcionais precisam ser verificadas cotidianamente. Tá? Por quê? Porque se o ambiente altera, a prática administrativa ela pode gerar desempenhos, resultados diferentes. E aí vem uma proposta, isso na verdade é uma proposta, né? Você lê nos livros aí acerca da teoria contingencial, isso é só uma proposta, gente. Isso é só uma proposta. Né? Como é que você vai analisar a contingência? Como é que você vai analisar a situação imprevista? Então tem que buscar de alguma forma aferir o tamanho
certo? A proporção, né, desse elemento contingencial, se ele tem uma dimensão assim muito elevada, se ele tem uma dimensão menor, né? Aferir as tarefas, as práticas que são influenciadas, né? Ou inclusive se há necessidade de você ter novas tarefas, tá? Aferir a questão da tecnologia. Hoje nós vivemos um momento que para muita gente você tem um avanço no desenvolvimento tecnológico muito forte. Para muita gente, eu não penso assim, mas você pode pensar assim, muitas pessoas pensam assim, tá? Em que você tem que responder à tecnologia a todo momento, a toda hora, certo? Hoje você tem o chamado ambiente virtual, né? A potencialização desse uso, né, é muito grande, né? E aí tem que aferir os resultados. Então você tem que estar apto a você lidar com esse elemento tecnológico. E por fim, ambientes. Como é que eu abordo? Eu tenho que aferir os ambientes. Então tem o tamanho, tarefa, tecnologia e ambiente na hora de fazer a análise do contingencial. Com isso, gente, eu termino aí a nossa revisão acerca da teoria. E aí a gente, enfim, vou abrir para interação e a gente vai poder comentar um pouco mais, né? Eu sanar algumas dúvidas de vocês e aquilo, enfim, se por alguma razão eu não for capaz de poder responder para vocês, a gente vai procurar junto, eu pesquiso e trago para vocês no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Fiquem por aí que eu já vou abrir a interação. Até mais.